nunca vai conseguir. Sinto muito, mas não tem como você ter esse tipo de casa, esse tipo de imagem na tua casa, se a tua rotina é diferente. Eu tenho certeza que tem gente que olha para minha bancada de trabalho e pensa, Senhor, misericórdia da bagunça. Só que para mim tem função ali. Cada coisa tá num lugar que tem que estar, porque senão eu perco tudo. Agora, bagunça para mim é quando eu não encontro as coisas que eu quero. Gente, eu me sinto burra, eu fico frustrada, eu fico nervosa e meio que buga o meu cérebro. Eu não sei se com você acontece isso também. Agora eu te pergunto, será que a sua casa está realmente bagunçada? Ou será que é só a forma que o teu cérebro funciona e aquilo tudo ali não é uma bagunça para você? É uma forma que você consegue encontrar de se organizar, meio que parecendo caótico para outras pessoas. Você já se sentiu péssima de tentar organizar, tentar seguir aquelas dicas da internet, ver imagens de como organizar as coisas e no final você nota que ainda continua tudo desorganizado? Ou você esquece pela milésima vez onde que você colocou a tesoura? Eu tenho isso, tá? Eu nunca sei onde é que eu coloquei a tesoura, eu começo a ficar nervosa porque ela não tá no lugar que no meu cérebro ela tinha que estar. E aí eu não sei mais pra onde que eu vou procurar a tesoura. Hoje a gente vai conversar sobre organização, mas não aquela do Pinterest, sabe essas aqui? Então, que acabam te deixando ainda mais frustrada porque parece que o mundo dos outros é todo organizado e o seu não. Eu vou falar sobre organização real, ou pelo menos uma organização que funciona para pessoas que têm um cérebro parecido com o meu, que todo mundo chama de desorganizado, mas eu vou defender a gente. Nós não somos desorganizados. A gente é organizado na nossa bagunça. Olha, eu conheço pessoas que elas têm que, inclusive, deixar uma gaveta de calcinha. Eu conheço uma pessoa que faz isso, tá? Ela tem uma gaveta de calcinha dentro do armário do banheiro, para ela lembrar, na hora de sair do banho, de todo o processo da calcinha. Parece meio, nossa, nada a ver. Pois é. Mas tem pessoas que têm TDAH mesmo. Eu não sei se eu tenho TDAH, tá? Nunca fui diagnosticada. Mas às vezes eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu tenho isso de ir fazer uma coisa e se eu não seguir aquele ritual de processos e eu sair dali, eu logo esqueço o que eu tô fazendo. E aí eu já me perco e já faço tudo pela metade. Pessoas como eu geralmente não conseguem organizar a casa naquele método tradicional que todo mundo faz. E eu já tentei por muitas, inúmeras vezes organizar dessa forma. E é muito exaustivo. Porque no final das contas, para mim não tá organizado. Eu me perco, eu não sei onde é que estão as coisas, eu fico nervosa e quando eu vejo eu tô comprando repetidamente coisas que eu já tinha, porque eu não lembrava que eu tinha. Tô falando, por exemplo, de minimalismo. Para mim, minimalismo é você ter 5 tesouras, uma em cada ambiente. Nossa, que exagero, que consumo. Não. E realmente, isso é um fato, gente. Eu tenho uma tesoura, por exemplo, a gente tem uma tesoura lá na cozinha, que na minha cabeça ela tem que estar naquele lugar, naquela gaveta. Então, quando eu vou cortar embalagens, eu abro a gaveta e tem que estar lá. Quando ela não está lá, que o meu marido querido tem o hábito de pegar essa tesoura e levar pro banheiro para cortar o bigode dele, vocês não têm noção o que passa na minha cabeça em fazer com aquela tesoura e com ele. Mas não vou falar aqui, porque, né, vai ficar complicado, amor. Te amo. Mas me dá um nervoso quando eu abro a gaveta e o meu cérebro buga. Porque eu paro na hora e fico, meu Deus, a tesoura não tá aqui e eu não consigo raciocinar mais. E é muito ruim, sério, de verdade, eu me sinto muito mal. E eu sei que tem muitas pessoas que são assim. Então, para funcionar, eu tenho que ter uma tesoura na cozinha para uma coisa e tesoura no banheiro para outra coisa. E ela tem que permanecer lá visualmente para mim, para que eu saiba que ela está lá. Senão, eu não sei onde é que está. Inclusive, se eu for, por exemplo, buscar tesoura no banheiro, é muito provável que o caminho da cozinha na sala, quarto, banheiro, em algum momento eu vou parar e perder o foco do que eu fui fazer porque eu vou olhar algum brinquedo, alguma coisa da minha filha, alguma coisa dos elfos, eu não sei. E eu vou me distrair e quando eu chegar no banheiro, eu vou chegar e ficar, o que que eu vim fazer aqui? Aí eu tenho que voltar na cozinha, daí eu lembro da tesoura. E assim, gente, eu já fiz isso em processos de 3, 4 vezes e ter que voltar e dizer, meu Deus, tesoura, 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 e ter que ir lá buscar tesoura, porque eu esqueço. Você também entra num cômodo, tem a síndrome da porta, sabe? A porta do esquecimento, que você entra pela porta e fica tipo, o que mesmo eu vim fazer aqui? Eu tenho muito isso. Então vamos falar sobre situações que eu acho que vai funcionar para vocês. É simples, por enquanto não vai precisar de terapia. No processo aqui da conversa, você pensa, não, eu realmente preciso de terapia, mas aí a culpa não é minha, tá? Não vem me culpar. E sim, somos todos loucos. Essa coisa de ficar, você não é louco fazendo isso. Sim, você é. Eu sou, você é, todo mundo é.
A questão é que eu estava ficando mais louca ainda, tentando seguir um sistema que não funcionava para mim. Aí sim, toda vez eu me olhava no espelho e me culpava, dizendo: Meu Deus do céu, eu sou retardada, porque assim, todo mundo consegue fazer e eu não. E isso sim é um problema. Então vamos falar, por exemplo, estação do café. Isso é uma dica que pode valer para outras coisas. Então, se você gosta de café, para você que tem esse hábito de se perder e não saber onde estão as coisas, ou depois que pegar as coisas, acaba não guardando no lugar, eu sou uma pessoa que faço muito isso, e isso é um problema entre eu e meu esposo, porque ele gosta das coisas muito organizadas, e daí eu me torno uma pessoa desorganizada. Então, se você tem uma estação de café, é bem interessante que você tenha a sua cafeteira, e ali mesmo você já tenha todo o processo de café, cápsula ou seu café em pó, a sua xícara, enfim, tudo o que você vai precisar para fazer o seu café e manter as coisas no mesmo lugar, sem ter que estar saindo, porque se você sair, provavelmente você vai deixar o café aberto ou coisas do tipo. Então, se você não tem um espaço grande como esses que eu estou mostrando na imagem aqui, que é uma gaveta grande para colocar as canecas e tudo mais, outra sugestão que eu dou é esse organizador de madeira que eu achei bem bonito, que eu tenho um link aqui embaixo, inclusive, do Mercado Livre. Não é um valor tão alto, achei bem legal porque ele é bem acessível e vai ficar bonito. Então, um espaço pequenininho, você coloca a sua cafeteira, esse organizador que ele gira de madeira, ou enfim, tem de acrílico, mas acho que a madeira combina mais com a questão da cozinha. E você consegue colocar ali uma, duas xícaras, caso né, a família não seja tão grande assim, um potinho do seu café, ou até suas cápsulas numa xicrinha, pode ser num copo de vidro, ou num vaso de vidro antigo que você tenha, fica bem legal. Caso você não goste dessa situação, dá para também, tem essa sugestão de madeira, que embaixo é tipo uma gavetinha, achei bem legal. Que ela também fica parecendo uma bandeja. Então tu coloca a tua cafeteira em cima, coloca as suas xícaras, uma decoração, açúcar, enfim, e aí tem a gavetinha para suas cápsulas. Eu acho que super funciona, dá para deixar também uma xicrinha com as colherinhas ali perto e sempre tenta deixar essa estação mais próxima da pia, porque sim, pessoas que acabam tendo esse hábito de esquecimento acabam às vezes deixando alguma coisa suja ali em volta e para relacionamentos isso gera muita briga. E eu sei porque na minha casa não chega a dar briga porque meu marido é uma pessoa muito calma, muito paciente, mas gera uma situação ruim, porque ele fica chateado, porque eu deixo as coisas pela metade, eu depois me sinto mal, me sinto culpada, me xingo, me isso, me aquilo. Hoje com a terapia eu consigo já não me culpar tanto e já compreender que eu tenho esse funcionamento no cérebro. Então, automaticamente eu tenho que mudar o sistema de organização na minha casa para que não gere esse tipo de situação. Então, do banheiro é a mesma coisa, é muito parecido. Você já deve ter acompanhado com os meus banheiros, geralmente eu faço aquele armário embutido na parede, ou pelo menos aquele armário em cima, que você consegue abrir e ter todos os produtos ali, para que a cuba, pelo menos a bancada ali da cuba, não fique cheia. Porque realmente fica feio, vamos combinar, não é bonito. Porém, para pessoas como nós, pessoas esquecidinhas, eu acho que ou você tem esse armário em cima, que sim, ele ajuda na hora que você abre, você pelo menos tem visualmente os produtos ali mais à mão. E caso você não tenha como fazer isso na sua casa, também sugiro esse organizador ou de madeira ou de acrílico, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, caso você queira adquirir, que ele facilita e caso, já não quero comprar nada, uma caixinha ou até um cestinho, ou até mesmo uma bandejinha, caso você não tenha muitos produtos. E se tiver muitos produtos, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Porque vocês começam a comprar um monte de coisa, vocês não usam a metade, eu sei porque eu costumava fazer isso. Então, assim, às vezes a gente compra aquele hidratante que a gente quer usar muito, e aí o que que acontece? Você, para deixar tudo muito organizado, você coloca dentro do armário do banheiro. Eu tenho certeza que o seu hidratante está lá vencido e você nem sabe que tem hidratante, então você já tenha comprado outros potes de hidratante sem saber que tinha um cheio dentro do armário, tá? E eu estou falando isso porque eu já vivi muito isso e já fui muito brava comigo. E quando eu fui abrir armário, já tinha um protetor solar fechado, embalado e já estava vencido, porque eu não lembrava. Porque eu simplesmente comprei, quis organizar no método tradicional e o meu cérebro cortou isso dessa lembrança. Então eu não lembrava. Tem que estar sempre à mão. Então, coisas que você tem que fazer todo dia, hábitos diários, por exemplo, escovar os dentes, eu sugiro realmente que a tua escova de dente nem fique ali à mostra, até por questão de higiene. E o fato de você colocar ela dentro de um armário ou no local que ela não fica aparecendo, você vai lembrar que tem que escovar o dente, né? Se você não lembra,
E talvez você tenha um probleminha a mais do que o que eu tô falando aqui. São realmente cotidianas e que não tem como você esquecer, por exemplo, se trocar, colocar uma roupa, tirar o pijama, aí sim você pode guardar num local fechado, que você sempre no mesmo lugar para que você lembre. Sendo outros processos que você tem que fazer, por exemplo, skincare. Quando eu comecei a fazer o skincare, eu tinha muito problema com isso. Por quê? Porque não era um hábito meu. Então, se eu não deixasse os produtos que eu tinha comprado visualmente para mim ali no meu banheiro, na minha cara, quase do lado da minha torneira, gritando, me use, eu realmente esquecia. E ficava, e ficava, e ficava. E quando eu via já estava vencido, eu tinha que jogar fora produtos cheios. E depois eu ia comprar outros e assim por diante. E isso é outro vídeo, inclusive, sobre pessoas que têm o hábito de comprar um monte de coisa. Se você comprar esses produtos e deixar à mão, isso vai te facilitar muito a vida. E você não vai ficar se culpando tanto, porque a gente esquece. Isso vale também para dentro do box do banheiro. Não compre um monte de produto, não comece a encher o teu nicho, ou seja lá o que for que você tenha dentro do box do banheiro, porque você não usa a metade e acaba entulhando de coisa. Então deixe à mostra produtos que você comprou, uma esponja, eu não sei, qualquer coisa que você tenha que usar de uma maneira que te facilite a vida. Não ligue se o método tradicional, o que a internet vende, as imagens da internet, tem que estar tudo muito limpo, tem que estar tudo muito lindo, tem que estar sem nada em cima, dane-se. Tente seguir. Você tem que entrar na sua casa e sentir felicidade. Que é isso que está acontecendo. As pessoas entram nas suas casas e começam a sentir uma prisão. Elas se aprisionam porque a internet, né? A internet, enfim, a gente acaba olhando as imagens de referência, essas imagens não condiz com a casa que a gente tem, só que ela também não condiz com a tua rotina, ela não condiz com os teus hábitos. Então você nunca vai conseguir, sinto muito, mas não tem como você ter esse tipo de casa, esse tipo de imagem na tua casa, se a tua rotina é diferente. Vai ficar tudo limpo e você vai esquecer de tudo, vai esquecer até de pentear os cabelos, se depender disso. Então, assim, trate a sua casa de uma forma que ela te facilita a vida, você vai sentir paz dentro de casa, você vai sentir felicidade e ela tem que ser assim, ela tem que trazer alegria e não um aprisionamento. O mesmo vale para escritório, tá? Tua estação de trabalho, tua estação de arte, se você, né, faz algum tipo de artesanato, principalmente para quem lida com arte, eu sei porque eu tenho isso, a gente tem muita coisa. Então a gente tem o hábito de ter muita coisa, muitos pincéis, muitas canetas, muitos lápis, muitos papéis, muitos coisas. Isso é um grande problema. Isso é um problema absurdamente gigante, porque a gente acaba se perdendo muito nesse monte de coisa. A gente tenta organizar esse monte de coisa, mas no final você não se acha nesse monte de coisa. Então, sim, vamos ter que começar a limitar as coisas que a gente compra e o que você usa. Então, se você trabalha com coisas artísticas, com canetões, com pincéis, enfim, com muitos materiais, vai ter que setorizar de alguma maneira. Não tem problema você deixar tudo isso à vista, que é sobre isso que eu estou falando aqui, sobre essas imagens muito limpas, muito, né? Eu, por exemplo, esses armários aqui que eu acho maravilhosamente lindos, eu já tentei fazer isso aqui. Eu me frustrei muito porque o que acontecia? Eu guardava em caixas desse formato, eu não lembro o que eu tinha guardado ali dentro. Se eu não vejo, eu compro de volta, porque na minha cabeça eu não tenho. E quando eu ia abrir alguma dessas caixas, eu tinha, vou dar um exemplo, fita durex. Tinha 5 fitas durex lá dentro, eu já tinha comprado mais 10 fitas durex, porque eu não sabia onde que estavam as fitas durex. Ou qualquer outra coisa. Então eu já tive acúmulo de materiais absurdamente, assim, gigantes, gente. Você não está entendendo da quantidade de acúmulo de materiais que eu já tive na minha vida por tentar seguir esse método tradicional de organização, da qual não funciona para mim. Tá? Então, eu não vou ficar aqui incentivando vocês a comprarem aquelas caixas de acrílico, que são lindas, que compre, mas eu acho elas muito caras. Tá? Então, eu estou tentando incentivar vocês a não ficarem com um consumismo excessivo aí. Mas se você tem até mesmo pote de sorvete, não tem problema. O armário é teu. Que você consiga enxergar. Lembre-se, se você tem essas questões que eu estou falando, você tem uma questão visual, você precisa visualizar as coisas. Você visualizando, você lembra, aqui tem tal coisa, eu sei que eu tenho isso, não preciso comprar mais. Ou pelo menos sabe onde organizar cada coisa. E isso vale para várias coisas, por exemplo, temperos de cozinha. Isso até hoje, né, nos meus projetos eu sigo de colocar sempre o porta-temperos do lado do fogão. Por quê? Porque você vai abrir e você vai lembrar o que você tem, o que você não tem e o que você não necessita estar comprando.
e você vai estar usando as coisas que você compra. Então, você comprou temperos novos, coloque ali. Não comece a criar essas imagens como no Pinterest. Eu estou dando um exemplo do Pinterest, que eu acho que ele é o campeão dessas imagens mega perfeitas de organização. Ah, agora eu vou ter um armário lá pro outro lado, do lado da minha cristaleira, só de temperos, não sei o quê. Não funciona. Eu já fiz isso, e o que acontece? Quando eu ia abrir, que eu ia achava que eu tinha dito o tempero, já tinha vencido, e às vezes estava até com aquelas, tipo umas borboletinhas dentro, nojento. E aí eu ficava mal porque eu tinha pagado caro num negócio que eu não tinha usado, daí eu começava a me culpar, enfim, é só para você ficar se apedrejando e se culpando. Então não faça isso. Tente colocar em locais que você vai utilizar naquele momento que você vai utilizar para aquilo. Ou seja, vai cozinhar, que os seus temperos e que as coisas e utensílios para a cozinha estejam à mão, estejam naquele local fácil de você pegar, que você não tenha que ficar fazendo um tour pela sua cozinha de um lado para o outro, porque não vai funcionar. Você vai esquecer da metade, vai comprar utensílios que nunca vai usar e vai ficar frustrado. Lembre-se, você não é preguiçosa e nem bagunceira. A questão é que o teu cérebro ele precisa de setorização e questões visuais. Post-it, sabe uma coisa que funciona muito para mim hoje? É colocar alarme no meu celular. Meu celular tem alarme para tudo, para tudo. Ah, eu tenho que comprar feijão, eu coloco o alarme. Ah, eu tenho que passar o meu creme no rosto, inclusive vocês vão ver que eu tô com umas manchas meio vermelhas, eu acho que dá pra ver. Eu fiz um tratamento no rosto, eu tenho que lembrar de passar os determinados produtos que a dermatologista mandou. Eu esqueço. Ah, mesmo que eu deixe a vista lá no meu banheiro, eu entro no fluxo diário de fazer a mesma coisa sempre. Então, se eu não colocar o lembrete no celular, eu esqueço. Post-it, para mim funciona no escritório. Eu já tentei colocar no banheiro, mas por conta da umidade ele cai e borra, e a minha filha quer brincar, quer desenhar, então acaba perdendo e eu acabo perdendo o lembrete. Então, alarme no celular funciona muito bem para mim. Lugares fechados são para coisas que você obviamente sabe que vão estar no lugar fechado. Por exemplo, panos de prato. Se você setorizar no lugar aquele pano de prato, ele não precisa estar visível numa prateleira, os panos de prato. Porque a hora que o teu paninho de prato que já está molhado, já está sujo, você sabe que tem que trocar. Sabendo que tem que trocar, você automaticamente vai onde está, mantendo sempre no mesmo lugar, obviamente, não ficando trocando lugar. Então, pano de prato, pano de rosto, toalhinha de rosto, toalha de banho, roupa de cama, teu pijama, coisas assim que tem que estar sempre no mesmo lugar para que você, que são coisas que obviamente você vai trocar. Agora, por exemplo, a sua carteira. Se você tem o hábito de tirar do carro toda vez e levar sua carteira para cima, para casa, tem que deixar no lugar visual. E eu estou falando isso como exemplo, tá? Já me aconteceu muitas vezes de subir com a carteira, colocar na bolsa, levar a bolsa para dentro do quarto. O que aconteceu? No outro dia, e em outros vários dias, eu saí, de eu ir para outra cidade, a minha carteira tá em casa, bonita, dormindo dentro de uma bolsa, e eu ficar extremamente nervosa quando eu me dar conta que, além de eu estar sem a minha carteira, meu cartão, meu dinheiro, mas apesar que hoje a gente resolve com o celular, eu estava sem a minha carteira de motorista. Então eu não vou esperar uma polícia me parar para eu olhar para o policial e dizer, então, eu deixei em casa. E todas as vezes que aconteceu isso, eu ficava muito nervosa, gente. Eu ficava braba comigo. Geralmente eu fico muito braba comigo. Eu me sinto muito incompetente. Então, a partir do momento que eu consegui aceitar que eu tenho isso, tá? Que eu sou assim, eu funciono dessa forma, fica mais leve, porque daí eu me permito a não seguir padrões estabelecidos por grande parte das pessoas, pela sociedade. Então, sim, eu tenho isso, a minha carteira, o meu hall de entrada não é mega organizado igual essas imagens aqui. Ele vai ter uma carteira lá, vai ter uma chave pendurada, ou sei lá, qualquer outra coisa para que eu lembre na hora de sair. Então, ela fica do lado da minha chave do carro, porque eu peguei a chave do carro, meu cérebro olha para a carteira, eu entendo que eu tenho que pegar a carteira e eu tenho que levar para o carro. E assim eu sigo a vida. Você avise as pessoas que moram com você ou que organizam a sua casa de que aquele é o lugar e ponto final, sem explicação. Simplesmente o meu lugar de colocar o meu óculos de sol é em cima aqui. Ah, mas tem que guardar. Não tem que guardar. Vai ficar aqui, por favor, mantenha ele aqui. Um exemplo para vocês é o meu carro. O meu carro sou eu que uso direto, mas ele é o nosso carro de viagem, né, da família. Então, quando o meu esposo pega ele, às vezes, ou para levar fazer manutenção, ou ele precisa do carro, como ele é uma pessoa muito organizada do modo dele, ele odeia um monte de coisa. Ele tem o hábito de querer organizar. Então, ele começa a tirar as minhas coisas e organizar da maneira dele. Quando eu entro no carro, eu fico muito passada da cara. Eu fico muito braba. E agora ele parou com isso porque ele sabe que para mim não dá. Eu não quero que faça isso. Por quê?
Por mais que talvez algumas pessoas vão olhar e dizer assim, mas agora está organizado. Pra mim não tá. A minha bagunça era organizada. Porque eu conseguia setorizar as coisas. Sabia onde estava o meu óculos, onde estava o meu batom, onde estava o meu rabicó, onde estava, entende? Tem que estar ali. E às vezes gerava uma certa discussão entre nós, porque ele ficava bravo e dizia assim: ah, mas tem um monte de rabicó aqui, não precisa. Precisa. Não, porque não é pra ele, é muito fácil lembrar né, da presilha do cabelo, subir em casa, pegar a presilha. Pra mim não dá. Eu não lembro. Eu preciso que ela esteja ali. Então eu tenho presilha de cabelo no carro, eu tenho presilha de cabelo aqui no meu escritório, eu tenho presilha de cabelo no hall de entrada, onde eu guardo a chave, eu tenho presilha de cabelo lá no meu banheiro. Porque senão, quando eu preciso dela, eu não está onde eu deveria estar, porque eu esqueci de pegar ela. E aí eu fico nervosa e eu quero, né, e acabo comprando mais. Né? Tô dando exemplo da presilha de cabelo, mas vale para várias outras coisas. Por exemplo, gloss ou, enfim, várias outras coisas. Então, no console do meu carro, tem várias coisas. E eu acredito que muitas mulheres têm isso, né? Então, é cheio de coisa, principalmente também para a Laura, para minha filha. E aí eu tenho a minha garrafa d'água lá, tem outra garrafa d'água aqui, eu tenho várias garrafas d'água por tudo que é canto, porque senão eu esqueço de tomar água. Não dá pra mim ficar andando com um jarro d'água pra cima e pra baixo. Já tentei fazer isso, às vezes funciona aqui em casa e no escritório, mas quando eu saio de casa eu esqueço. Então, para que eu lembre daquilo, inclusive eu tenho alarme no meu celular para ficar me lembrando de tomar água, porque senão eu esqueço. E aí gerava muito atrito entre nós, porque às vezes ele pegava uma bolsinha e ele colocava tudo dentro. Para ele, pronto, resolveu o problema. Para mim não tinha resolvido, eu ficava muito nervosa. Porque daí eu saía já com o cérebro programado. Ah, eu vou sair, mas eu sei que tem tal coisa que eu preciso dentro do carro. Quando eu ia olhar, não estava tal coisa. Aquilo me deixava muito nervosa. Se você precisa de 3 desodorantes espalhados pela casa, ótimo, parabéns. Você criou um método que funciona para você. E tá tudo bem. Ah, não, mas tem que comprar um. Esquece. Você tem que olhar para você e ver o que funciona para você. Se você precisa de 3 desodorantes espalhados pela casa, um no teu banheiro, um na lavanderia e um dentro do teu carro, o que eu não sugiro, porque diz que explode, mas enfim, vamos pular essa parte. Ótimo, para você tá funcionando. Se você tiver um desodorante só no teu banheiro, muito provável você vai chegar no teu carro, vai se sentir mal porque você tá com cheiro, porque você não passou, porque você esqueceu. Aí você vai ter que comprar outro desodorante e vai virar uma coleção de desodorante no teu banheiro, não é verdade? Então assim, funcionou? Ótimo, parabéns. Você explica para a pessoa que tá junto que não tá entendendo e diga, ó, para mim funciona assim. Eu preciso que você aceite e que você entenda. E tentar não chegar no meio termo, obviamente, para ambos, né? Caso o outro lado às vezes seja muito extremo, para que as coisas funcionem para os dois lados. Lembra, você não vai resolver isso hoje, tá? Então não sai desse vídeo já com uma ansiedade de sair, não, hoje eu vou solucionar, né, o maior problema da minha vida. Não. Comece a se observar. Se observe. Hoje, o que tu puder fazer, por exemplo, o remédio, ah, é verdade, pronto. Ou, não sei, eu não sei. Veja aí o que você consegue fazer agora, nesse momento, a tesoura, uma caneta, eu não sei. O que você nota aqui, carregador de celular. Eu tenho 3 carregadores de celular. 3. Um no escritório, um na minha casa e um na outra casa de lago que a gente tem. Eu tenho 3. Por quê? Porque eu acabo esquecendo, aí eu fico extremamente irritada, eu chego no lugar, cadê meu carregador? Eu me culpo, eu me xingo, eu me apedrejo. Vocês já notaram que eu sou uma pessoa bem malvada comigo e eu tô tentando lidar com isso e parar. Por quê? Porque na minha cabeça eu tenho que ser muito perfeita. Eu tinha que seguir tudo muito perfeito e tinha que ser igual todo mundo que eu vejo por aí, que é tudo muito organizado, todo mundo lembra de tudo. Aí, conversando com as pessoas, eu fui descobrindo que não é bem assim. Nem todo mundo é tão perfeito assim. E tá tudo bem. Então, com isso, para que eu não tenha frustrações, é o tipo de consumo que eu faço. Compro 3 carregadores de celular. Não é para ser uma pessoa acumuladora. Nesse caso, é para solucionar um problema que eu tenho e soluciona muito bem. Então, se para você tem que ter isso, já lembra, carregador de celular, tem que ter um aqui, um ali, mantém, né? Ah, tem que ter um no carro, porque senão eu vou viajar e tá. Fone de ouvido. Ah, ter um não resolve, porque eu deixo dentro da minha mochila de ginástica e acabo sempre esquecendo, e aí eu tenho que ter outro no meu escritório. Eu não sei, gente. Então, às vezes, você tem que realmente sentar, se ouvir, observar bem a tua rotina, sabe? Isso é uma questão diária. Isso vai às vezes 1 mês, 2 ou mais. Vai anotando, vai lembrando, coloca no celular para te ficar mais fácil anotar. Eu crio muito grupo particular meu de WhatsApp. Eu escrevo lá, eu vou lá e reviso de volta, porque eu esqueço até o que eu escrevi. Coloco no alarme.
Assim vai facilitando que você começa a lembrar o que que você realmente precisa ter para que melhore a tua vida nessa questão.